Boa tarde, alunos, tudo bom? Hoje nós vamos conversar a respeito de alguns termos, né? Termos utilizados aí, né, em saúde coletiva, então deve auxiliá-los durante a leitura de alguns artigos, leitura de notícia, né? Ou mesmo interpretar uma notícia que vocês ouviram, então por isso que nós vamos estar trazendo esses termos, tá? E as suas respectivas explicações. E os primeiros pontos que a gente vai estar abordando são aqueles termos relacionados ao causador dos males, né? Ou seja, né, quem que provoca as doenças, quem que provoca os agravos. Então, são termos relacionados, né, a esses males que a gente vai estar falando. Tanto que aqui na imagem eu coloquei para vocês aqui, né, um bacilo, o coronavírus, o HIV, tá? Ó, nós temos aqui um bolor, né, o fungo, né, aqui os eumintos, tá? Então, tudo isso para, né, ilustrar o que nós vamos estar falando primeiramente. Então, o agente etiológico, né, é o primeiro termo. Eu aconselho vocês também a estarem pegando, né, o caderninho de termos técnicos de vocês para estar escrevendo esses termos, porque isso é muito importante. Então, o agente etiológico, tá? Ele é o responsável pela doença, é o causador da doença. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um protozoário, pode ser um euminto, tá? Pode ser qualquer bicho que seja capaz de causar uma doença. Então, esse termo é etiológico, né? Vamos pensar em etnia, né? Étnicos. Então, por exemplo, quando você fala assim, qual é a sua etnia? É o seu país de origem. Né? Então, está relacionada essa questão de origem. Então, qual é a origem dessa doença? Né? Quem causou essa doença? O agente etiológico. Pode ser o vírus, a bactéria, tá? E o termo agente etiológico é sinônimo de patógeno, tá? Então, são termos sinônimos. Exemplo, o HIV é um vírus, tá? Que é o agente etiológico responsável pelo aparecimento da AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. O Clostridium, né? Clostridium tetani é a bactéria causadora do tétano, ou seja, é o agente etiológico, né? Ou também chamado de patógeno, que provoca o tétano. O SARS-CoV-2, né? Que é o novo coronavírus, é o agente etiológico da Covid-19, tá? Então, agente etiológico nada mais é que o causador da doença. Aqui eu trouxe para vocês, ó, os sinônimos, né? Que agente etiológico é sinônimo de patógeno. Patologia é o estudo das doenças, né? Então, patos, aqui, ó, significa doença e logos, né? Significa estudo. Então, como eu coloquei para vocês na aula de termos técnicos, muitas das palavras que nós usamos como termos técnicos são derivadas de outras palavras de outras línguas. Né? Então, por exemplo, a gente tem palavras de origem do grego, do latim e assim sucessivamente, tá bom? O próximo que a gente vai ver aqui é o agente infeccioso, né? Então, o agente infeccioso é o responsável por produzir uma doença infecciosa, né? Então, o que é infecção, né? Primeira coisa, a gente vai colocar, o que é uma infecção? É uma doença causada pela entrada, né? Entrada e desenvolvimento de agentes patogênicos, né? Fungos, bactérias, protozoários e assim sucessivamente. As doenças infecto-contagiosas são aquelas de fácil e rápida transmissão. Então, são infecções que a gente passa, né, para os outros, né, e adquire também, só que isso muito rápido, né, e fácil, né, então a transmissão é muito grande. O vírus da gripe, o bacilo da tuberculose, né, então a gripe e a tuberculose são doenças infecto-contagiosas. Em algumas ocasiões, para que se produza a doença é necessário um agente intermediário, um transmissor ou um vetor, como a gente vai ver daqui para frente, tá? Aí algumas diferenças, tá? Nem todas as doenças são infecções. Às vezes a gente acha, né, que toda doença é infecção e não é. Por exemplo, o câncer não é uma infecção, diabetes, hipertensão, anemia não são infecções, tá? São doenças crônicas. Exemplo, né, doenças infecciosas como dengue, doença de Chaga, febre amarela e doenças infecto-contagiosas, HPV, AIDS, cólera, gripe e sarampo. Observem que nas de cima a gente não transmite, mas são doenças infecciosas. E aqui embaixo, infecto-contagiosas, tá bom? Outros termos.
patogenicidade, né? É a capacidade de um agente biológico causar uma doença em um hospedeiro suscetível. Então, nessa parte aqui, são mensurados, né? Então, existem alguns patógenos, alguns agentes etiológicos que têm uma alta patogenicidade ou uma baixa patogenicidade, tá? Então, esse termo está relacionado, né, à capacidade que esse agente tem de causar essa doença, ou é baixa ou é alta, tá? Virulência é o grau de patogenicidade de um agente infeccioso, ou seja, a capacidade que ele tem de produzir casos graves, tá bom? Então, aqui a gente está falando de agravo de situações, agravo de casos. Infectividade é a capacidade que o agente etiológico tem de se alojar e se multiplicar no corpo do hospedeiro, tá? Então, essa parte da infectividade também, assim como os outros dois, são medidas em baixa ou em alta infectividade, virulência e patogenicidade, tá ok? Agora a gente vai falar a respeito das terminologias, a respeito da vítima, né? A vítima do contágio. Então, são termos relacionados ao indivíduo, tá? Então, a gente falou primeiro do causador dos males, agora a gente está falando a respeito do indivíduo em si, tá? Vetor. O que é um vetor? É qualquer ser vivo que pode transmitir um agente infectante, um agente etiológico, um patógeno, né, tá? Pode ser bactéria, pode ser vírus, pode ser protozoário, pode ser qualquer uma dessas classes, tá? Desde que ele tenha a capacidade de infectar, né, alguém. Os vetores nada mais são do que transportes para os patógenos. Sem os vetores, a doença não pode acontecer, pois o agente etiológico não tem como passar de uma pessoa para outra sozinha. Ele precisa pegar carona nesse vetor para chegar de uma pessoa para outra, tá? Em geral, as patologias que são transmitidas por vetores não passam de uma pessoa para outra. Em geral, tá bom? Mas a gente tem, por exemplo, no caso da Zika vírus, né, que ocorre a transmissão vertical, que é da mãe para o bebê e também através da relação sexual. Mas o Zika vírus, ele é transmitido por um vetor também, tá? Exemplo de vetores. Então, a gente tem aqui, ó, o vetor biológico, que é aquele em que o agente etiológico se multiplica, então no caso, por exemplo, os mosquitos, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e o vetor mecânico, que é aquele que funciona apenas como um transporte, não havendo multiplicação do agente etiológico, tá? Então aqui eu tenho dois exemplos para vocês, o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas, tá? Ou seja, ele é o agente etiológico da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi. O mosquito do barbeiro é o vetor da doença, porque ele carrega, tá, o Trypanosoma cruzi de uma pessoa para outra e ele libera nas fezes, né? Então, como a gente viu na aula, né, que a colega trouxe, você tá lá dormindo, aí o barbeiro vem, senta, enquanto ele pica, né, o sistema digestório dele é muito pequenininho, então ele não consegue comportar o sangue que ele tá chupando e o que já tem no sistema digestório. Então, enquanto ele chupa o sangue, ele defeca. Só que ele fez um furo na tua pele, aquilo provoca coceira. Quando ele voa, a gente espanta, nós coçamos. Nisso que você coça, né, você leva, né, ele ali para dentro da sua pele, tá? Você também pode adquirir doença de Chagas e também tem a participação do vetor quando, por um exemplo, né, ele é moído junto com a cana. Por exemplo, o mosquito barbeiro, ele gosta muito da cana. E às vezes pode acontecer de ser moído, né, uma grande quantidade de cana para se fazer ali a garapa e o mosquito ser moído junto. A chance de contrair doença de Chagas dessa forma também existe e também houve a participação ali do vetor, tá? O mosquito palha, né? O mosquito palha, ele é o vetor para o protozoário, tá? Leishmania sagace, que é o agente etiológico da leishmaniose visceral. Então, a gente precisa separar bem esses termos, né? O vetor, que é só o transporte, do agente etiológico, tá bom? Hospedeiro. Quem que é o hospedeiro? É um organismo que abriga o parasita no seu corpo, tá? O parasita pode ou não causar, né, a doença no hospedeiro. E o mesmo ser vivo, ele pode ser tanto hospedeiro quanto vetor, tá?
O parasita, ele possui dependência metabólica em relação ao hospedeiro, né? Utilizando recursos para sua sobrevivência. O hospedeiro, ele também constitui o habitat desse parasita. Aí a gente tem, né, tem várias separações, mas eu trouxe aqui as duas mais importantes, que é o hospedeiro intermediário, que é aquele que apresenta o parasita, né, carrega o parasita em sua fase larvária ou assexuada. Por exemplo, o caramujo, né, que é o hospedeiro intermediário do Schistosoma mansoni, que é o causador da esquistossomose. O que significa? O patógeno, ele fica ali só enquanto ele precisa, depois ele sai dali. Só que sem esse hospedeiro intermediário, ele também não se desenvolve. Então ele fica ali um tempo, passado esse tempo, ele quer criar asas e voar para o mundo, né? Ele quer sair dali, ele já ficou o tempo necessário, tá? E aí a gente tem o hospedeiro definitivo, tá? Que apresenta o parasita na sua fase madura, na sua fase pronta, na sua forma sexuada. Por exemplo, no caso do mesmo patógeno, né, que é o Schistosoma mansoni, que causa a esquistossomose, e o Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, tá? Eles têm no homem o seu hospedeiro definitivo, tá? Pois a sua fase sexuada ocorre no ser humano. Então, tanto no caso do Schistosoma mansoni como do Trypanosoma cruzi, o homem é o seu objetivo, né? É o seu hospedeiro definitivo. É ali que ele consegue desenvolver a sua maturidade, se reproduzir e assim sucessivamente, tá bom? Muitas vezes nós, seres humanos, somos infectados por patógenos que não são nossos, né? Onde nós não somos o hospedeiro definitivo, nós nos infectamos por acidente. Isso acontece muito com relação ao cachorro. Existem alguns patógenos cujo hospedeiro definitivo é o cachorro, mas a gente acaba atravessando esse processo e acaba se infectando, tá bom? Nesses casos, né, o patógeno ele não se desenvolve bem aqui, né? Não é o que ele quer, não é o que ele estava procurando. Então, meio que a infecção acontece de um jeito meio errôneo, dá meio que errado por parte do patógeno, tá? Então, a gente precisa se livrar dele, porque ele causa prejuízos no nosso corpo, mas pro patógeno também não é vantagem, tá bom? Outros termos com relação a isso, tá? Então, a gente tem a via de penetração, que é a porta de entrada, tá? Que é o trajeto pelo qual o agente introduz-se no novo hospedeiro. Basicamente, são as mesmas de saída, mas, né? Vamos olhar, por exemplo, a via de entrada da amebíase é oral, né? Então, como a gente viu nas outras aulas, o indivíduo infectado com as larvas defeca no solo por algum motivo, né? Por algum fator ali da natureza, a gente acaba tendo contato, né? Com aquelas fezes. E aí a gente ingere, né? A ameba e ela tem entrada no nosso corpo através da via oral. A via de entrada da dengue é a via sanguínea, né? O vírus é depositado na nossa corrente sanguínea pelo Aedes aegypti, que é o vetor, tá? A via de entrada do Covid é a via respiratória superior, mucosa de olhos, que é, né, através das gotículas. E a via de entrada do HPV são aquelas que a gente viu na aula de DSTs, né? Oral genital, genital genital ou manual genital, tá ok? Bom, vamos dar continuidade aqui. Via de eliminação, a gente falou da via de entrada, né, de penetração, e a via de eliminação é a porta de saída, a forma como o patógeno atinge o meio ambiente, né? Então, como que a gente acaba transmitindo? Então, a porta de saída, né, desse agente patogênico, ou pode ser pelo trato digestivo, respiratório, lesões na pele, trato geniturinário e assim sucessivamente. Então, olha os exemplos. A via de saída da amebíase é a via fecal, tá? A via de saída da dengue é a via sanguínea também. Lembra que nós comentamos que nem todos os mosquitos, né, carregam os vírus? E aí, só que o mosquito ele vai picando. Então, o que acontece? Se vem um mosquito que não tem o vírus da dengue, pica uma pessoa com o vírus, ele vai se multiplicando. E assim acontece, né? A gente não passa a dengue diretamente para o outro, mas para outra pessoa. Mas aí tem o vetor. Se o vetor não carrega o vírus e ele pica uma pessoa infectada, ele vai passar a carregar aquele vírus, tá? A via de saída da COVID, né, respiratória superior, né, através
Gente, aqui teve um pequeno erro de digitação, tá? Na hora de eu salvar, eu devo ter apertado alguma coisa aqui que não corrigiu, tá? Mas a via de saída da COVID são as gotículas, né? É através das gotículas de saliva que vão pela fala, espirro, tosse, tá bom? E a via de saída do HPV são as mesmas da entrada, são as mesmas de via da entrada, tá? O que significa período de incubação? Tá? É um intervalo entre a exposição efetiva do hospedeiro suscetível, que somos qualquer um de nós, né? Vamos pensar no coronavírus, né? Todos nós estamos suscetíveis a pegar o coronavírus, ao agente biológico e o início dos sinais e sintomas clínicos da doença. Então, é o intervalo que acontece desde que eu tive contato. Vamos supor que alguém, eu não sei, mas essa pessoa tem o Covid e espirrou na minha cara. Tudo bem. Até que eu apresente os sintomas, a gente vai ter um período de incubação. É como se o vírus, né, como se o patógeno tivesse conhecendo o terreno, tivesse fazendo aquela verificação ali, sentindo o terreno. Depois ele começa a causar os sintomas, tá? Período de transmissibilidade. É o intervalo de tempo durante o qual uma pessoa ou um animal infectado elimina esse agente biológico para o meio ambiente ou para o organismo de um vetor hematófago, como no caso da dengue, né? Então, por exemplo, o mosquito Aedes aegypti, ele é hematófago, porque ele gosta de sangue, tá? Então, isso acaba tornando possível a transmissão. Existe um determinado período em algumas doenças onde não há mais a transmissão, né? Então, por exemplo, a tuberculose mesmo tem um determinado período, né? Aonde após o tratamento, os sinais clínicos apresentam uma certa remissão, ela deixa de transmitir, tá? A doença. Mas enquanto ela não atinge esse estágio, a transmissão acontece normalmente, tá ok? Terminologias com relação ao socorro, né? Vamos falar das pessoas que prestam serviço, né? Quem que faz o socorro? Então, nós temos aqui o termo para busca ativa, tá? Que significa uma busca de casos suspeitos, né? Então, o próprio nome já diz, eu vou atrás da informação, eu não fico esperando, né? Eu não sou passivo, esperando as informações virem até mim, eu vou buscar. Se dá da forma permanente ou não, por visita periódica do serviço de saúde em áreas silenciosas, né? Ou em casos, por exemplo, na ocorrência de municípios vizinhos. Então, o que acontece? Na busca ativa, a estratégia de saúde da família está bem presente, porque a gente consegue verificar, a gente vai atrás da informação, a gente vai atrás das pessoas, vai atrás das casas, das famílias, buscando ativamente as informações que a gente precisa, tá? Casos autóctones, né? São casos contraídos pelo enfermo na zona da residência. Então, no caso, por exemplo, da dengue, você não viajou para nenhum outro local, né? Você acabou adquirindo a dengue, você apresenta os sintomas e aí você descobre que você adquiriu dengue. Adquiriu onde? Na sua casa, porque você não viajou. Agora, sua casa não é um local que costuma ter pernilongo, certo? A sua região não costuma ter pernilongo. Aí você viaja para uma outra região e lá você contrai a doença. Aí é um outro exemplo, tá? Então, no caso aqui desses casos autóctone, é o caso que você adquire na zona da sua residência. O caso importado é quando a pessoa adquiriu uma outra região. Então, até uns anos atrás, vamos colocar aí 20 anos atrás, a febre amarela não era comum aqui na nossa região. Então, se você voltasse de viagem, né, aqui para Taubaté e apresentasse febre amarela, provavelmente seria um caso importado, porque aqui na região nós não tínhamos casos de febre amarela. Agora, né, nós sabemos, né, depois dos últimos episódios, né, nos últimos períodos, que houve aqui na região de São Paulo, né, do estado de São Paulo, casos, né, muito intensos aí de febre amarela, tá bom? Eliminação. O que significa eliminação? É a redução a zero da incidência de uma doença ou agravo, porém com manutenção indefinidamente no tempo, né, nas medidas de controle. Então, o que acontece? Eu tenho zero incidência de casos novos, mas eu continuo com manutenção
de controle, eu continuo com medidas de controle para evitar que isso volte. É o caso das vacinas. Então, a gente tem algumas doenças, por exemplo, que chegaram a zero, mas eu continuo fazendo medidas para que elas não retornem, continuo fazendo medidas para que elas não reapareçam, tá ok? Bom, vamos seguindo aqui. O que é a Anvisa, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela tem por uma finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, tá? Então, o que acontece? A Anvisa está presente em todos os lugares, desde a padaria da esquina da sua casa até o aeroporto de São Paulo, você tem a presença da Anvisa ali. Tá? Então, por intermédio do controle sanitário, da produção e consumo de produtos e serviços. Tá? Então, produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos, das tecnologias, tá? Desde controle de porto, aeroporto, fronteiras e recintos alfandegados. Então, tudo que é produto, tudo que é serviço, que tem contato com o ser humano, passa pela Anvisa. Salão de cabeleireiro. Então, pode ver muitas vezes quando a gente quer abrir um negócio em casa, a gente quer, por exemplo, abrir um salão em casa. Aí você vai, faz tudo direitinho, né? Aí você recebe a visita da vigilância. Aí a vigilância vai falar pra você assim, olha, você tem que construir uma parede aqui, porque você tem que separar a sua casa do salão. São coisas diferentes, tem que separar. Ou então, assim, nossa, mas você tá vendendo comida? Você tem licença para vender comida? Você tem a questão da separação dos banheiros, tem que ter um banheiro masculino e feminino. Ah, o seu salão atende homem, atende mulher, então você tem que ter um banheiro para homem e um banheiro para mulher. Então, todas essas medidas estão ali sob a vigilância sanitária, bem como os respectivos produtos, né? Então, todos os produtos também passam ali pela avaliação da vigilância sanitária. Aqui, né, a gente tem imagens, a vigilância que lacra estabelecimentos, né? Então, são feitas diversas visitas, né? E a gente pode denunciar determinadas situações e estabelecimentos à vigilância sanitária. Então, por exemplo, ela recebeu uma notificação, o local recebeu uma notificação, se ele não adequar as melhorias, ele recebe outra, até que de fato ele é lacrado. E ele só poderá ser reaberto depois de passar por essa avaliação minuciosa da vigilância, que vai, né, por fim, autorizar a reabertura. Por que fechou? Porque de alguma forma, ou o produto que ele está vendendo, ou o serviço que ele está oferecendo, de alguma forma traz risco à saúde da população, tá? Então, eles também estão presentes nos supermercados, tudo, tá, gente? Tudo. Fazendo as inspeções, né? E o que é a vigilância epidemiológica? Às vezes o pessoal confunde bastante vigilância sanitária com vigilância epidemiológica. É um conjunto de ações, né, que proporciona o conhecimento, detecção e também a prevenção, tá, de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, tá? Então, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controles de doença ou agravos. Então, por exemplo, a vigilância epidemiológica é ela que lança, né, boletins a respeito do Covid, sarampo, febre amarela, as medidas, o que deve ser feito, o que não deve. Então, a vigilância epidemiológica, ela foca mais nesta parte, tá? Então, eles também trabalham com coleta de dados, processamento de dados coletados, né, que é eu preciso colocar tudo isso no sistema, análise e interpretação dos dados processados, porque não adianta nada eu coletar um monte de dado e não interpretar eles, né? Recomendação das medidas de controle apropriada, promoção de ações de controle, avaliação da eficácia, né, e efetividade das medidas adotadas e divulgação de informações pertinentes. Então, eles coletam os dados, processam, interpretam, sugerem, né, medidas que devem ser tomadas e depois eles avaliam se aquelas medidas que foram sugeridas e tomadas de fato são eficazes ou não. Se não for, muda-se o processo, adapta-se o processo. Se foi, lindo, né? O que mais que a gente pode fazer para melhorar, tá? Então, esse é o trabalho da vigilância epidemiológica. Aqui, no caso, a gente tem funcionários da vigilância, por exemplo, fazendo, né, a questão da dengue, a verificação dos casos de dengue. Então, verificando caixa d'água. E aqui também, ó, são ações, tá?
São aqueles produtos, né, que são passados ali na casa das pessoas, né, com a finalidade de eliminar ali o vírus da dengue, entre outras coisas, tá? E aqui, bem simplificado, né, eu tenho a vigilância em saúde, que é a sanitária, que é a Anvisa, a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental e a saúde do trabalhador. A vigilância sanitária, né, diminuir e prevenir riscos, né, meio ambiente versus problemas sanitários. A epidemiológica é a detecção, prevenção de fatores determinantes e condicionantes, que são o controle de doenças e agravos. Observem que no caso da vigilância sanitária, eu não falei nada de doença. Eu estou falando que eu não quero nem que ocorra. Então, eu vou fazer uma verificação do meio ambiente como um todo, estabelecimentos, não meio ambiente assim, só árvores, essas coisas, tá? A Anvisa, ela vai nos locais aonde o ser humano vai ter contato. A ambiental, né, é a questão das zoonoses e risco à saúde, como água, ar, solo. E a saúde do trabalhador, que é a vigilância e recuperação dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos e condições de trabalho, tá? Agora a gente vai passar para as terminologias com relação à situação, né? Então a gente vai falar a respeito das situações, quais são os termos voltados aí nessa parte. Então vamos lá, gente. O que é um surto? Né? Isso causa bastante dúvida. Então o surto, ele acontece quando há o aumento repentino de um número de casos, né, de uma doença em uma região específica. Mas para ser considerado um surto, esse número de casos ele tem que ser maior do que o esperado pelas autoridades. Então, por exemplo, todos os anos eu sei que acontece que tem casos de cachumba. Um ou outro caso. Tem um ou outro caso. Aí, num determinado período, nessa mesma região, as autoridades já estão esperando lá seus 2, 3 casos de cachumba. De repente, do nada, repentinamente, me aparecem 30 casos de cachumba. Isso é um surto, tá? Por quê? Porque a quantidade esperada naquela região era de 2. E aí houve esse aumento rápido, né, progressivo, sem que desse tempo, né, da gente tomar nenhuma medida preventiva, porque as vacinas, elas entram aí, né, mas a gente sabe que muitas vezes pode acontecer algum problema, a pessoa não vacinar, enfim. E, de fato, ter-se ali essa pequena quantidade de casos, 2 ou 3. De repente, né, aí vou dar um exemplo. Julho do ano passado, tivemos 3 casos de cachumba. Beleza. O que as autoridades vão esperar para julho desse ano? 2 ou 3 casos de cachumba, né? Não passa disso. Aí daqui a pouco chega julho desse ano, 30 casos de cachumba. Surto, tá bom? Tem que ser considerado, né? Além do que as autoridades esperavam numa região específica. Algumas doenças, elas começam como um surto, que nem, por exemplo, no Natal do ano passado, né? Antes do Natal do ano passado, a gente ouviu falar, né? Surto de um vírus desconhecido, né? Na população de Wuhan, não sei o que, província, papá, tava ali, né? O coronavírus, ele começou como um surto, depois que, né, ele se alastrou, ele se espalhou, tá? Recentemente, a gente teve surto de sarampo, de febre maculosa, que é aquela provocada pelo carrapato estrela, e de febre amarela. Recentemente, quando eu digo alguns poucos anos atrás, tá? Então, a gente teve um aumento, né, de febre maculosa aqui na região, não esperávamos, sarampo e febre amarela também, tá? Endemia, né? O que é uma endemia? Endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. Então, uma doença endêmica, ela não é mensurada pela quantidade de casos, tá? Vamos lembrar de endoscopia. Então, dentro, tá, gente? Endovenosa, dentro da rede venosa. Então, endemia, a gente vai falar de dentro. Então, é uma doença classificada como endêmica, é uma doença típica de uma região, tá? Quando ela acontece com muita frequência, né, no local. Então, por exemplo, tem determinadas patologias que são frequentes daquela região. Por isso que quando você vai viajar para lá, você precisa se vacinar contra elas, porque é uma doença endêmica. Ela acontece com muita frequência naquela
região, independente da quantidade de casos, tá bom? E as doenças endêmicas, elas podem ser sazonais. O que significa uma doença ser sazonais, tá? O termo sazonal, ele se refere à temporidade, indicando um período de tempo que tem um começo, um meio e um fim. Então, por exemplo, com as diferentes temperaturas e níveis de umidade de cada estação, né, elas têm particularidades, né, cada uma das estações. Então, você pega inverno, o tempo é mais seco, o verão é assim, a primavera, outono e assim sucessivamente. Então, as questões climáticas, elas também interferem na nossa saúde. E aí a gente vai estar fazendo esse paralelo com as doenças sazonais, tá? Sendo assim, as doenças sazonais, elas representam o conjunto de disfunção típica de uma determinada época do ano. Como assim? A malária. Bom, a malária e a AIDS, elas são endêmicas, né, de muitas regiões da África. Então, quando você olha gráficos, né, de pessoas com AIDS na África, a cada 10 pessoas, você vai ter aí 8, né, 9, dependendo da região, que são portadoras da AIDS. A febre amarela, ela é endêmica da região da Amazônia, né? Ela veio para nós aqui, mas ela continua sendo endêmica da região da Amazônia. O sul da Bahia e a região sudeste tem a dengue como doenças endêmicas, tá bom? Então, são aqui comuns aqui na nossa região a dengue, tá bom? Vamos pensar agora na doença sazonal, né? Vamos dar exemplo das doenças sazonais. Então, a gente tem gripe, sinusite, rinite, são doenças sazonais do inverno, né? Do outono e do inverno, porque o tempo começa a ficar seco. E o tempo seco, né? A baixa umidade acaba, né? Propiciando o aparecimento dessas doenças. Conjuntivite, dengue, chikungunya, zika, dermatite diversa, desidratação, insolação já são doenças características, né, do verão. Então, são sazonais do verão. Na primavera, né, nem tudo são flores. Aliás, graças às flores, né, o pólen e outras substâncias alergênicas, né, que são, né, expelidas pelas flores no desabrochar, né, para fazer toda aquela polinização, né, aquele processo, algumas pessoas acabam sofrendo com isso. E aí a gente vai ter um aparecimento, né, de alergias. Então, a gente tem conjuntivite alérgica, rinite, doenças com essas características são propícias da primavera. Então, são doenças sazonais da primavera, tá bom? Epidemia, né? A epidemia, gente, ela é, como é que eu vou dizer assim? É fácil da gente entender, mas não se prendam a, por exemplo, perguntar se tal doença é uma epidemia ou é uma pandemia. Às vezes ela começou como um surto. Aí de surto ela passou para epidemia e se tornou uma pandemia. Então as doenças, né, elas vão evoluindo, tá? Então a epidemia ela se caracteriza quando um surto atinge diversas regiões. Então, por exemplo, uma epidemia a nível municipal é quando vários bairros apresentam ali, né, a mesma doença, né, com as características do surto, tá bom? Então, não esqueçam disso. Vamos lembrar do surto lá atrás? Então, se eu tenho um surto em vários bairros, eu tenho uma epidemia a nível municipal. Agora, estadual, o que acontece? Eu tenho, né, a mesma coisa, né, que tem a nível municipal, mas quando eu estou falando de nível estadual, são cidades pertencentes àquele estado que começam a apresentar os casos, né, dessa doença. E nacional é quando são várias regiões. Então, o nosso país tem lá suas regiões, sul, sudeste, centro-oeste e por aí vai. Então, quando essas regiões começam a apresentar a mesma doença, nós temos uma epidemia a nível nacional, tá bom? Pandemia. Em uma escala, é a pior de todos os cenários, porque atinge várias regiões. É quando uma epidemia ela se alastra por diversas regiões do planeta, né? Então, a gente tem várias doenças que eram surto, aí virou uma epidemia e se tornou uma pandemia. Quem faz essa determinação é a Organização Mundial da Saúde. Então, recentemente, a Organização Mundial da Saúde, recentemente, né, no começo do ano, a Organização Mundial da Saúde, né, bateu o martelo que o Covid-19 era uma pandemia.
O mesmo aconteceu com a gripe espanhola, com a peste bubônica, que é a peste negra, com a varíola e tantas outras. Lembrando que a gripe espanhola, ela não tem esse nome porque essa gripe, né, ela atingiu só a Europa, né, onde está a Espanha. Não, é porque a Espanha falou muito, divulgou muito, e detalhe, a Espanha não teve o maior número de casos, tá? Na pandemia da gripe espanhola, a Espanha não foi a região mais afetada, tiveram outras. Mas ganhou esse nome porque foi a Espanha que, né, falou muito a respeito da gripe espanhola. Então você pode ter um surto, que ele não é controlado, ele vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, vira uma epidemia e, consequentemente, a pandemia. Se você olhar todo o histórico e desenvolvimento do Covid, é exatamente isso que você vai ter. A peste negra, a gente fala muito, né? Quando a gente vê filmes da Idade Média, mas o Brasil também foi afetado. Né? A própria gripe espanhola, o presidente Rodrigues Alves, que foi quem, né, passou ali a missão para o Oswaldo Cruz de fazer todo aquele trabalho, morreu de gripe espanhola. Tinha acabado de se reeleger, ele tinha acabado de ser eleito, né, pela segunda vez, não foram consecutivas, mas pela segunda vez a presidente foi vítima da gripe espanhola, tá bom? Então, a pandemia é o pior, tá? Aqui tem um exemplo, tá? Uma ilustração. Então, aqui a gente tem um surto. Aqui tem um mapinha do estado de São Paulo. Então, alguns indivíduos. A epidemia e aqui a pandemia, tá? E aí a gente vai passar para falar a respeito, né, das terminologias com relação aos meios de prevenção, né? Então, vamos falar um pouquinho a respeito dos meios de prevenção. A gente tem o distanciamento social. O distanciamento social, ele é voluntário, né? Então, a gente viu muitos comerciais falando, fique em casa, vai passar, nananana, apelando, né, para o senso comum das pessoas. O que é o distanciamento voluntário? É quando as pessoas evitam que o patógeno se espalhe, se afastando das pessoas, se afastando da sociedade. Então, você evita visitar pessoas, você evita sair desnecessariamente para fazer compra, ficar andando no shopping. Não. No caso, né, quando foi estabelecido que deveria ser feito um distanciamento social, o poder público ele não obrigou os indivíduos a ficar em casa, mas ele lançou medidas, por exemplo, fechamento de comércio, fechamento de escola, cancelamento de eventos como jogos de futebol, corrida de Fórmula 1, shopping, fechou. Né? Então só ficou aberto serviços essenciais, como questão de alimentação, farmácia, né? Então houve essa redução, tá? Aqui eu coloquei por esse motivo, né, que foi feito isso. Então esse é o distanciamento social, onde ele é voluntário, uma vez que é feito, né, um diálogo com o usuário para que ele evite, né, essa situação. E no que foi de poder, né, de alçada de poder público, foi se fechar os estabelecimentos para justamente que as pessoas não fossem até lá. Porque, por exemplo, se o shopping ficasse aberto, mesmo com a recomendação do distanciamento social, as pessoas iriam ao shopping. Mesmo com a recomendação do distanciamento social, se, né, tudo ficasse funcionando normalmente, as pessoas iriam, né, normalmente. Então, esse é o distanciamento social, tá? Aí a gente tem o isolamento. O isolamento, ele é um caráter recomendado, tá? Muitos locais, e vocês devem ter ouvido algumas notícias, dizendo que determinada pessoa recebeu a recomendação, né, um indivíduo recebeu a recomendação de ficar em isolamento. Como ele não respeitou o isolamento, ele foi multado, né? Então, isso também pode ser feito. É recomendado, mas caso o indivíduo desobedeça, ele pode sofrer consequências ali. Por quê? No caso do isolamento, a gente vai separar as pessoas sintomáticas ou assintomáticas em investigação clínica ou laboratorial, ou seja, as pessoas apresentaram ali os sintomas ou não apresentaram, mas tiveram contato com quem apresentou, então eu vou isolar esse indivíduo para eu esperar o resultado. Né? No caso do Covid, por exemplo, são 14 dias, fica lá. Se ele apresentar os sintomas, a gente trata. Se ele não apresentar sintomas, a gente testa novamente até que seja dado negativo e ele possa sair do isolamento, tá? É um ato de civilidade. Por quê? Porque é a proteção das outras pessoas.
Então, no caso desse indivíduo que foi multado, ele não se preocupou com a coletividade, né? Ele queria sair de casa mesmo tendo recomendado ali o isolamento. Seja porque ele apresentou sintomas ou porque ele esteve muito próximo de alguém que apresentou os sintomas. Então, ele tem que ficar em isolamento para a gente verificar se ele pegou mesmo a doença ou não, tá? E aí a gente tem o isolamento vertical, que é quando o isolamento é destinado somente a um grupo de risco, como, por exemplo, idosos, pessoas com comorbidades, que são diabéticos, hipertensos, né, e com algum comprometimento pulmonar, e o isolamento horizontal, quando o isolamento atinge toda a população, tá? Todos que não trabalham com atividades essenciais devem ficar em casa. Então, nesse caso aqui, a gente chama de isolamento horizontal, tá? Quarentena. O que é a quarentena? É uma medida obrigatória, tá? Que tem por objetivo evitar a propagação de moléstias, né? Pelo confinamento, de casos suspeitos ou, no caso, né, de potenciais casos. A medida é um ato administrativo estabelecido pelas secretarias de saúde dos estados, dos municípios e do ministro da saúde, né, quem determina o tempo que isso deve ser cumprido. A medida é adotada, né, pelo prazo de 40 dias, mas pode, né, ficar tempo necessário, pode se estender pelo tempo que for necessário. É uma medida obrigatória, restritiva para trânsito de pessoas. Então, o que acontece? A quarentena, se for determinada a obrigatoriedade dela, vai ficar fechado, não é para ninguém sair na rua, foi determinado. Então, ela aqui, no caso, é uma medida obrigatória, tá ok? E o lockdown, né, que foi-se muito falado, também é uma medida obrigatória, tá? E muitas vezes é utilizada a força do Estado. Na prática do lockdown, né, ele significa, né, uma palavra em inglês para se referir ao sistema de quarentena. Um sistema adotado na quarentena. É uma paralisação, especialmente dos fluxos de deslocamento. Então, vocês puderam observar que muitas cidades, principalmente aqui do interior, estavam com as suas portas, né, com as suas entradas fechadas. A menos que você residisse na cidade, você não poderia passar. Você teria que apresentar toda uma documentação, né, que você tem casa, que você reside lá para poder entrar. Turista não ia entrar. O lockdown, né, que é a paralisação dos fluxos do deslocamento, ele tem a ideia de interromper o fluxo, evitar que as pessoas se desloquem, portanto, que se encontrem, né? Uma consequência, né, acaba sendo ali a paralisação econômica, como a gente, né, vivenciou aí há pouco. Toda quarentena é um lockdown, mas nem todo lockdown é uma quarentena. Como assim, né? Quarentena é aplicada à área de saúde. Lockdowns são mais gerais, por exemplo, as pessoas não se deslocam devido a algum desastre natural. Muitas vezes, por exemplo, já aconteceu, a Serra de Ubatuba está fechada. Por quê? Porque houve um deslizamento, não é seguro, né? Não é seguro atravessar determinadas regiões ali, São Luís do Paraitinga, então existe essa determinação. Então, o lockdown é um termo mais amplo, tá bom? É um termo mais abrangente, não é aplicado único e exclusivamente em questões de saúde, tá? Mas ele pode ser aplicado também em outras situações, tá ok? Aqui tem todas as referências bibliográficas que eu usei para montar essa aula, tá? Ó, tá tudo aqui. E aí, a nossa aula não terminou, tá? A gente vai continuar com a montagem da nossa chave de doenças, tá bom? Essas referências bibliográficas aqui são apenas do que nós falamos até agora, tá ok? Gente, voltei para nós fazermos a nossa chave, tá? Da relação entre as doenças, a questão do saneamento básico. Então, folha em branco, a gente vai puxar, né? Quatro setas a partir, né, do que significa falta, tá, ó, de saneamento básico. Então, ó, falta de saneamento básico. O que isso traz para a vida da minha população? E a partir daqui nós vamos puxar ali, né, as 4 vertentes, né,
que dão origem a todos os meus problemas. Então, o primeiro ponto que a gente falou foi a respeito, né, da falta. Falta do saneamento, falta do saneamento básico. Depois da falta do saneamento básico, né, no caso aqui, gente, vamos colocar entre parênteses, tá? Vamos colocar água potável para facilitar, tá? Depois, a gente vai colocar aqui. Gente, eu comi bola, tá? Então, ó, vou fazer de novo. Falta do saneamento básico. E aí, a gente vai puxar aquelas 4 linhas. Tá, ó. Certo? E aí, a partir daqui, a gente vai falar a respeito, né, das formas como a falta de saneamento básico, né, que era o que eu deveria ter feito na outra parte, agrava a nossa saúde. Então, a gente falou primeiro a respeito da ingestão da água contaminada, tá? Então, era isso que eu devia ter feito agora há pouco. Então, aqui, ó, ingestão da água contaminada. Primeiro ponto, tá? O indivíduo que vai acabar ingerindo a água contaminada. Depois aqui, a gente tem o quê? O contato com a água contaminada, certo? Lembra que a gente falou das enchentes e tudo mais? Então, vamos lá. Contato com a água contaminada. Ó. Contato com a água contaminada. Depois, o indivíduo, ele também pode adquirir doenças, né, pela falta de saneamento básico. De que forma? Pela falta da água potável, né? Falta de água potável. Ó, nossa terceira linha. E, por último, mas não menos importante, nós temos os vetores, né? Então, lembra que nós conversamos a respeito dos vetores? Agora que nós já sabemos, né, já temos bem claro em nossa mente o que são os vetores, né? Ficou mais fácil da gente dar continuidade aqui. Então, de que forma o indivíduo ele pode contrair doenças através da água contaminada? Então, nós vamos colocar aqui, né, o indivíduo que bebe água de poço, de bica, água de chuva, né? Através também dos alimentos, né, que não são lavados corretamente, são lavados com água de córrego, tá? E todas essas formas o indivíduo acaba tendo acesso, tendo, né, contágio de doenças que se transmitem pela água contaminada, tá? Nós temos ainda também, né, a questão do indivíduo que acaba por consumir água de rio, tá? Ó. E essas águas muitas vezes não estão potáveis, tá? Esse rio está contaminado. E aí, quais são as doenças, né? Então, observem como que eu coloquei aqui, ó. Ingestão. Então, quem consome água de poços, da chuva, de córregos e de rios, tá? Isso através o consumo. Também usam essas águas contaminadas para preparar seus alimentos. Também entra nisso aqui. E aí, quais são, né, as doenças que a gente colocou que o indivíduo pode estar adquirindo? Nós temos as diarreias agudas, né, as doenças diarreicas agudas. Nós temos a cólera. Nós temos a poliomielite,
tá? E aí vocês podem continuar, ó, seguindo aqui, ó, as doenças que nós colocamos. Nós falamos muitas outras, né? Falamos da amebise, falamos de várias outras. Aqui vocês podem estar completando com todas as doenças, aqui, nessa coluna aqui, com todas as doenças que vocês viram, né? Depois nós temos também, né, o que é interessante vocês colocarem na mesma, né, na mesma linha aqui, a questão da prevenção. Então, contra as diarreias agudas, né, nós temos a vacina contra a rotavírus. Por quê? Porque a rotavírus, ela também causa diarreia, né? A pólio também tem vacina, tá? Ó, então, podem colocar aqui o meio de prevenção, tá? O ideal é que vocês completem, tá? Ó, todas essas aqui, ó, tá? Todas que vocês lembrarem que nós vimos em aula, tá bom? E agora a gente vai passar para a questão do contato, né? Do contato com a água. Então, a principal que nós vamos estar colocando aqui, ó, é a leptospirose, tá? A leptospirose, lembrando que ela, como que acontece, né? A transmissão dela. Enchente, né? Se o indivíduo ficar muito tempo com a pele mesmo íntegra, a pele estando submersa, ele pode estar exposto à leptospirose por ficar um longo período de tempo exposto àquela água contaminada, mesmo a pele estando íntegra, ou a mucosa, né? Lembra que a gente deu o exemplo da latinha de cerveja? Então, a entrada também da leptospirose pela mucosa. Então, nós vamos colocar aqui, ó, é a pele íntegra e mucosas, tá? Certo? Ó, que sofre a enchente. E aí as doenças, né, a gente vai colocar aqui como principal. Eu não estou falando todas porque eu gostaria que vocês revessem, né, aquele material para tá montando essa chave aqui, ó. Então aqui a gente vai colocar a leptospirose. E contra a leptospirose não tem vacina. A única forma de prevenir mesmo é, no caso, lavar a lata, né, de refrigerante, de cerveja, seja do que for, e no caso de enchente, procurar se proteger o máximo possível da água, mas a gente sabe que a realidade de muitas pessoas não permite, né? O que a gente vê é que durante as enchentes as pessoas ficam muitas horas na água, né? Naquela água que possivelmente pode estar contaminada pela leptospirose, para transporte dos móveis, né? Então tem essa situação que é bem complicada. A falta de água, né? A falta de água para realizar a higiene pessoal, né? Então, vamos colocar aqui, ó, não realização da higiene. Ó, não realização da sua higiene. E aí a gente falou a respeito do tracoma, que é um tipo de conjuntivite bem grave, que aparece justamente pela falta da pessoa lavar o rosto com água limpa. Às vezes ela até lava o rosto, mas ela lava com água contaminada, né? Então, no caso aqui, a falta, né, da higiene do rosto, né, principalmente dos olhos, com água potável. E o tracoma, ele leva a cegueira. E ele é considerado, né, a principal causa de cegueira por motivo evitável. E ela é muito fácil de se transmitir, tá bom? É conjuntivite. Você coçou, levou a mão aos olhos e espalha para todo mundo. O tracoma também. Ela também é chamada de conjuntivite granulomatosa, tá? Tracoma. Não tem vacina, tá, gente? E aí os vetores, né? Que nós temos vários vetores, né? Vetores que se multiplicam aí pela água parada. Então, vamos colocar aqui, ó, água parada. Lembrando que quando a gente fala de saneamento básico, a gente não fala somente, né, do tratamento de esgoto e da água potável. A gente fala também a respeito, né,
do contexto como um todo, manejo de águas fluviais, toda aquela parte de escoamento, e inclui-se também, né? Se eu tenho um problema de escoamento, eu vou ter empoçamento e automaticamente proliferação de vetores. Quem são os nossos vetores, né? Então, nós temos aqui a dengue, a zika, né? A chikungunya e a febre amarela. Tem outras, tá, gente? Mas, como eu falei, eu vou deixar para que vocês continuem. E aí, a dengue, né? A gente vai colocar um asterisco aqui com relação à vacina, porque a gente sabe que, né, as coisas estão avançando. E a febre amarela, nós temos vacina também. Tá, ó. Então, de uma forma muito simplificada, nós começamos um esquema de chaves, ok? Ó, então, se vocês olharem, desse cantinho aqui, é um método de estudo muito interessante, que vocês podem estar aplicando, né, para estar estudando aí outros temas. Então, a gente tem aqui, ó, falta de saneamento básico, o indivíduo pode ficar doente ingerindo água contaminada, através do contato com a água contaminada, pela falta de água potável e através de vetores. Então, como que o meu indivíduo, né, como que o meu usuário do serviço pode ficar doente, né, pela ingestão da água contaminada? Se ele fizer uso de água de poços, água da chuva, águas de córrego, de rio, isso ele usa para cozinhar, usa para beber, usa para lavar os alimentos, preparar os alimentos e por aí vai, tá? E aí ele vai estar adquirindo o quê? As diarreias, né, as doenças diarreicas agudas, ele pode adquirir cólera e a polio. Existem outras, tá? Eu gostaria que vocês continuassem, tá? Essa lista aqui. E colocassem na frente também as medidas de prevenção, tá? Para enriquecer a tabela de vocês, é legal também vocês estarem colocando os sintomas, como que obtém-se a cura, né? Qual que é o tratamento, tá? É muito importante. Então, vocês podem dar continuidade aqui, né, a essa chave que nós estamos fazendo. Depois nós temos aqui o contato com a água contaminada, né, que é através da imersão da pele por longos períodos nessa água contaminada ou pelo contato com a mucosa. E aí eu dei o exemplo da leptospirose. Vocês podem continuar aqui com os sintomas e qual é o tratamento, tá? Depois a falta de água para realização da sua higiene pessoal, né? Então a falta da água também leva ao aparecimento de doenças pela não realização da sua higiene pessoal, e a gente colocou o exemplo aqui como sendo o tracoma, tá? Os vetores, né? Por que eles estão aqui? Porque eles se multiplicam na água parada. Aí nós temos a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela, tá? Que são transmitidas aí por vetores que se multiplicam em água parada. A dengue, né? A gente coloquei um asterisco aqui na vacina. Aqui na vacina. E a febre amarela nós já sabemos que tem a vacina, tá? Então eu gostaria muito que vocês continuassem esse esquema no caderno, ajuda vocês a estudar, tá? Vocês podem, inclusive, fazer essas chaves para outras coisas. Por exemplo, vocês podem elaborar uma chave assim, com relação a DSTs, né? As DSTs é causada por vírus, por bactéria, né? As doenças que a gente viu, a questão da vacina, né? As vacinas que a gente viu é causada por quem? Por vírus, por bactéria, por protozoário, e façam esse esquema de chaves que ajuda muito na hora de estudar, tá bom? O vídeo, ele ficou mais curto que o normal, porque não há participação, né, de vocês alunos, tanto na parte de perguntas, na parte de comentários, né, então acabou, né, que essa interação deixou o nosso vídeo mais curtinho, tá bom? Eu agradeço a participação de todos e até a próxima aula. Muito obrigada.